Bem-vindos à aula de uma análise do diário da Anne Frank. Essa aula está dividida em dois, tá? Para não ficar muito grande. Então, para que vocês possam assistir aí com o tempo, ela vai ajudar vocês a fazerem a atividade, tá? E para que vocês consigam aprender um pouco melhor, porque agora nesse período de pandemia tá um pouco difícil, né? Sem as aulas presenciais. Então, acredito que vocês vão conseguir aprender um pouquinho melhor com esse vídeo, tá? Então, vamos lá. O texto escolhido para fazer a análise é o mesmo da atividade. Então, isso vai ajudar, tá? Porque a gente vai estar trabalhando sempre com o mesmo. Então, é o vídeo que fala sobre o esconderijo, a porta, né? Vamos ler juntos, tá? Então, vamos lá. Querida Kitty, tá? Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, o nosso esconderijo agora é perfeito. O Sr. Crowler teve a boa ideia de tapar a porta de entrada do anexo. A polícia está fazendo muitas buscas nas casas, atrás de bicicletas escondidas. O Sr. Wolf executou um plano. Construir uma estante giratória que abre para o lado como uma porta. É claro que, para isso, o Sr. Wolfen teve que saber do nosso segredo. Ele está nos ajudando muito. Agora, antes de descermos, temos de nos baixar e depois damos um pulo porque o degrau desapareceu. Depois de 3 dias, nossas testas estavam cheias de galos, porque como não tomávamos cuidado e não estávamos habituados, batíamos quase sempre contra a portinha. Agora pregamos uma almofadinha de serragem, para ver se serve para alguma coisa. Não leio muito, estou esquecendo quase tudo o que aprendi na escola. A nossa vida aqui é pouco variada. O Sr. Vandam e eu nos irritamos um com o outro. Ele acha a Margot muito mais engraçada do que eu. A mamãe me trata como se eu fosse um bebê, coisa que não suporto. O Peter também não tem graça, é chato e preguiçoso. Passa a maior parte do dia estendido na cama. Às vezes se levanta, faz um servicinho de carpintaria e torna a se deitar. Um autêntico Palermo. Está calor e a gente se espreguiça na cadeira de lona, lá em cima, no sótão grande. Sua Anne. Então, vamos lá. Vamos ver as características do tipo textual relato, tá? O tipo textual relato ele é muito semelhante a uma narrativa. A diferença é que o relato ele é pessoal, né? Principalmente. Então, vamos lá. O narrador será protagonista ou participante da ação. Verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Os verbos oscilam entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito, tempo passado, né? Emprega-se o padrão culto da língua, priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram, é preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos, uso de advérbios para marcar a sequenciação das ações, e pode usar de adjetivações e descrições, mas não podem predominar no texto. Então, são algumas lembrando que essas características, elas podem variar, tá? E não significa que todas sempre vão aparecer nos textos, tá? Então, hoje a gente vai ver característica por característica aqui no texto da Anne. Vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar essas características, tá? Vamos lá para a primeira, que é o narrador protagonista. Então, narrador protagonista significa que ele é o centro, né, das ações e ele conta do ponto de vista dele, nesse caso, né? Então, vamos lá. Querida Kitty, né? O nosso esconderijo, aí depois não leio muito, estou esquecendo quase tudo. O Sr. Vandam e eu nos irritamos um com o outro. A mamãe me trata como se eu fosse um bebê. Não suporto, sua N. Então, a gente vê aqui características, né? Verbais, não só verbais, mas é da forma como ela escreve que ela é o centro. Ela conta sobre outras pessoas também, né? O Sr. Kraler teve a boa ideia, fala da mãe, o Sr. Volsen está nos ajudando muito, a polícia, o pai, a mãe, a irmã, mas o centro é ela, né? Vocês podem ver que é sob a ótica dela. A outra característica são os verbos e pronomes. E aqui eu trouxe um quadro que eu peguei no Google para que vocês relembrem, né,
o que são essa relação de pronomes e verbos. Então, a conjugação verbal, ela é feita nas pessoas, né? Primeira, segunda, terceira. E aí, tem gente que chama de quarta, quinta, sexta, ou divide assim, singular e plural. Então, singular, eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. Por que plural? Porque é mais de um, né? Então, nós é eu e eles, vós, no caso, seria vocês, né? Trazendo isso para nossa linguagem, seria vocês. O tu também seria o você. E aí, eles, elas. Também tem o agente, né? Mas não tá aqui no padrão, mas a gente usa, né? A gente usa o agente, sim. E aí, aqui são os pronomes pessoais retos, tá? O que são os pronomes? É exatamente isso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, os pronomes pessoais oblíquos. Me, mim, comigo, te, se, lhe, si, ele, nós, se, eles, consigo. É relacionado, então, aconteceu comigo. Me deixa feliz. Então, isso são os pronomes, tá? E aqui o que fala é que, vamos ver aqui, os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Então, significa que a primeira pessoa pode ser tanto a do singular quanto a do plural. Então, seria o eu, me, mim, comigo, e nós, nos, nós, conosco. Então, predominantemente esses. Vamos ver, né, se é. Aqui, então, analisar os verbos e pronomes na primeira pessoa. O nosso, lembrando o nós, né? Então, aqui, nos temos. Então, quem temos? Nós temos, né? Aqui tá conjugado. Nós temos. De nos, aqui eu não marquei, mas aqui nos baixar. E depois nós damos um pulo. Depois de 3 dias, nós festas. Batíamos. Quem batíamos? Nós batíamos, nós tomávamos, nós pregamos, nós vamos, eu não leio muito, eu estou esquecendo. Claro, aqui tá, alguns estão ocultos, mas a gente vê que é compatível com, né, a primeira pessoa. Me trata, então, né, já é um pronome oblíquo, né, me trata. Aqui, então, são alguns verbos, né, e pronomes na primeira pessoa. A outra característica é o tempo verbal pretérito perfeito e imperfeito, que esse seria o principal do texto relato. E aqui tem uma coisa importante que acontece no diário, tá? Porque existem vários textos que têm esse tipo relato. Por exemplo, um texto de memórias. Mas o diário tem uma especificidade que tá aqui, eu marquei de verde. Ó, vamos ver os de azul primeiro, que é os de pretérito perfeito e imperfeito. Ó. Teve, descermos, estávamos, batíamos, tomávamos, tudo no passado, né? Mas é um diário, ela tá falando do dia sexta-feira, 21 de agosto. Então, ela tá falando do tempo presente, não é um livro de memórias. Não é tudo que aconteceu no passado, tem coisas que ainda estão acontecendo. Então, ela bota aqui, tapar, está, construir. Aqui eu botei estar de novo. Temos, damos. Aqui o outro, né, desapareceu, tá no passado também. Habituados. Estavam, aqui também está no passado, né? Eu não marquei todos porque alguns são iguais, né? Estou esquecendo, então aqui está no gerúndio, né? Isso está acontecendo com ela nesse momento. Então, como é um diário, tem muitos verbos no pretérito, ou seja, no passado, mas também tem muitos verbos no presente e outros que estão acontecendo, como aqui, ó, esse gerúndio, esquecendo. Padrão culto da língua, uma outra característica, tá? Então, aqui eu botei aqui, ó, o senhor Kraler, ela bota aqui direitinho, né? O senhor, ela não bota o Kraler, ela bota o senhor Kraler. Aí aqui fala, às vezes se levanta, faz um servicinho de carpentaria e torna a se deitar, um autêntico, mesmo ela tá, não é bem o padrão culto da língua que ela tá usando.
Ao mesmo tempo que ela usa em algumas partes, outras partes ela tá só desabafando. Porque é um diário, mas se fosse memórias, ela já seria um pouco diferente. Se fosse outros relatos, por exemplo, se fosse um currículo, seria diferente, né? Seria uma outra maneira de linguagem. Então, como eu disse, são características gerais, mas em cada gênero elas se adaptam ao que acontece ali, né? Mas, em geral, elas são muito semelhantes. A outra característica é a descrição do local e das ações. Então, aqui, né? Ela faz uma descrição, por exemplo, tapar a porta de entrada do anexo. Aqui ela está fazendo uma descrição do local, né? E de uma ação dela. Taparam, né? Ele teve a ideia de tapar a porta. Aqui uma descrição do que estava acontecendo. A polícia está fazendo muitas buscas nas casas. Por que eles estão atrás de bicicletas, né? Escondidas? Porque se tem bicicleta escondida, tem um judeu escondido. Porque, como eu falei numa outra aula, os judeus só podiam andar de bicicleta. Aí outra aqui, ó. Agora, antes de descermos, temos de nos baixar, depois damos um pulo, porque o degrau desapareceu. Tá fazendo também uma descrição, que, ó, depois de 3 dias, nossas testas estavam cheias de galos. Ela tá descrevendo o que tá acontecendo ali, né? Outro momento aqui, alta calor, e a gente se espreguiça na cadeira de lona, lá em cima, no sol tão grande. Então, essas descrições, ela faz muito, não só nesse texto, em vários, né? Em vários dias dela faz isso. Outra característica são os advérbios. Se vocês não estudaram os advérbios ainda, eu coloquei este quadro aqui para facilitar, tá bom? Encontrei ele no Google também, eu só coloquei advérbios e fui no Google Imagens e apareceu isso aqui, tá? Então, esses advérbios, eles vamos pensar na palavra advérbios, né? A palavra advérbios. Ela tá junto com os verbos, né? Ela tá caracterizando esses verbos, ela tá deixando eles mais específicos. Então, aqui, lá, longe, hoje, sim, bem, tanto, calmo, difícil, não, talvez. Então, elas estão caracterizando mais o texto, tá? E aqui, ó, eu marquei os verbos e o advérbio. Os advérbios estão em azulzinho. Então, agora é. É um verbo, certo? Verbo ser. E o agora, então, ela tá, não é em qualquer momento. Agora é. Ela tá caracterizando esse agora. Esse no caso, né? Aí aqui, abre para o lado. Poderia abrir para frente, para trás. Ela tá caracterizando. Abre para o lado, como uma porta. Esse como também tá especificando, né? Agora pregamos uma almofadinha. Então, agora, não foi ontem, não é depois pregaremos, é agora nós pregamos. Estou esquecendo quase tudo. Ela não esqueceu tudo, ela está esquecendo quase tudo. A nossa vida aqui é pouco variada, muito mais engraçada, não tem graça. Então, esses advérbios aqui, eles ficam, vocês podem ver, né, que eu marquei os verbos aqui. Aqui vocês podem ver, ó, ele acha a Margot muito mais engraçada. Aqui, cadê o verbo, né? Ele não tá aparecendo, mas a gente subentende que ele tá ali. Ele acha que a Margot é mais engraçada. Então, ele acha que é uma característica dela. Então, não tá aqui o mas a gente consegue subentender que existe esse é. E depois tem as adjetivações e descrições. Adjetivações é qualificar, tu dá uma qualidade, uma característica, né? Então, nosso esconderijo é perfeito. Outra tá fazendo uma descrição, né? A polícia está fazendo muitas buscas nas casas atrás de bicicletas escondidas. Aí aqui, agora pregamos uma almofadinha, tá descrevendo. A nossa vida aqui é pouco variada. Ela tá adjetivando que é pouco variada a nossa vida aqui. Poderia ser uma vida em outro lugar, mas não. É uma vida aqui, no esconderijo é pouco variada. Aí aqui ela descreve o menino que mora lá, o Peter, né, como um autêntico Palerma. Então, além de descrever, ela ainda dá uma qualidade para ele bem ruim, né, uma característica ruim. E fala aqui, está calor. Então, ela está fazendo uma descrição e está colocando adjetivos ali, características das pessoas, do que ela sente, do esconderijo. E é isso, tá?
Essa foi a aula de hoje. Ainda tem mais uma aula, tá? Então eu espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Obrigada por terem assistido essa aula e até mais.